Rede IA-TV. Assista a próxima atração dentro de 5 segundos. Réveillon e Yuri Mix. Hoje é domingo, 31 de dezembro de 2023. Neste momento, todo o Brasil aguarda o ano novo. A tão desejada virada, que para nós representa mais uma vez tempo novo carregado de novos planos, sonhos, novos objetivos, novas realizações. Agora, a cada minuto que passa, é como se estivéssemos realmente focados, recarregando nossas baterias. Uma espécie de preparação para este ciclo novo de vida, prestes a começar. Não tenho dúvidas de que você, em 2023, enfrentou muitos desafios e dificuldades. Todos nós, aliás. Mas se estamos aqui hoje, é porque vencemos e, novamente, sobrevivemos. Não reclame muito das dificuldades. De nada adiantará. Elas estão sempre aí. E o que resta é enfrentá-las. Se não conseguir, tudo bem. Pois o controle das coisas não está sempre no nosso alcance. Aliás, não temos controle de nada. Mas muitas nossas atitudes, elas sim, a todo momento, podem e devem ser repensadas. Sabe por quê? Nosso projeto de ano novo depende delas. E como diz minha querida médica e amiga Rosário, tudo que depende de nós, a gente consegue. E se não conseguir, é porque não é para ser. Ou melhor, não depende de nós. Não depende da gente. Então, neste momento de reflexão, vamos fazer nosso velho e bom balanço de sempre. Em 2024, não insista no que deu errado. Tente fazer tudo novo, tudo diferente outra vez. O que deu certo, deu. O que deu errado, passou. E seja feliz. Afinal, amanhã é uma segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024. Um tempo novo para todos nós. Páginas novas para seguir escrevendo os novos capítulos, os próximos da nossa história de vida. Este é o último Yuri Mix do ano. Com todo o carinho do meu coração, boa noite. Muito boa noite. Bom recomeço. E feliz ano novo. Muito bem-vindo ao Réveillon Yuri Mix. Estou muito feliz de estar à frente deste último programa do ano, neste clima todo especial de ano novo. Tá virada aí, tá pertinho já, faltam poucos minutos. E espero que a gente tenha um ano muito abençoado, com muita fé, otimismo e vitalidade. Agora, minha gente, vamos dar uma olhadinha, porque nosso programa hoje está recheado de atrações só para você. Vamos lá! Réveillon Yuri Mix. Ainda hoje, um bate-papo especial com Selma Batista, professora e cantora, uma querida amiga que mora no Paraná. Yuri Mix em Areia. Conheça o primeiro teatro da Paraíba, situado na cidade de Areia. E após um ano, eu reencontro Chaidete.
para um balanço de 2023. O Réveillon Yuri Mix volta rapidinho, em 1 minuto. Em dezembro de 2013, ao som de Então é Natal, a IATV resumiu, com imagens simbólicas, o primeiro ano de suas atividades. E após completar 1 década de fundação, seguimos acreditando que o amor como um todo, o mesmo retratado naquela canção, tem enorme responsabilidade na criação de novos ciclos, novas histórias, novas emoções. O ano termina, mas nossos objetivos continuam nascendo e renascendo dentro de nossos corações. Rede ATV deseja a você boas festas. Réveillon Yuri Mix. Apoio Cultural. Arte com Jade. Deus, ano velho, feliz ano novo. Estamos de volta aqui com o nosso Yuri Mix Réveillon, esse especial aqui do Yuri Mix, Réveillon e Yuri Mix. No último dia 24, né? Véspera de Natal, a gente apresentou o especial de Natal e eu fiquei muito feliz, queria deixar mais uma vez registrado. Se você ainda não viu, vai no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/redeatv e assiste, porque foi um especial muito alegre, com todo esse espírito mesmo natalino. E eu recebi o Papai Noel. O Papai Noel representado por J. Sérgio, que é um profissional maravilhoso. E muitas informações foram apresentadas, muita coisa mesmo. Ele tem um histórico de vida, um histórico da carreira dele, na atuação como Papai Noel, que é extraordinário, aqui na Paraíba. E uma informação que, inclusive, faltou, porque foi tanta informação importante que faltou essa também, tão importante quanto as outras. Assim, eu fiquei impressionado com tudo, mas ele venceu um concurso lá em Gramado, né? Um prêmio lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, de melhor visual do Papai Noel, acho que foi no ano de 2006. E foi incrível, assim, conversar com ele. Tanta coisa, minha gente. Então, essa informação faltou, mas tem tantas outras coisas que ele falou que eu fiquei, assim, de boca aberta e muito feliz de ter a oportunidade de receber Papai Noel, né, no meu programa. Então, J. Sérgio, um abraço, com muito carinho. Espero que você tenha tido um Natal muito bem, passado com a família, passado um Natal feliz. E que neste novo ano que se inicia a partir de 2024, né, a partir de janeiro, a partir de 0 horas, você tenha muita saúde e alcance muito mais objetivos, né? Valeu demais, viu? Adorei. E se você ainda não viu, vai lá no nosso canal no YouTube. Olha, pessoal, temos muitas coisas aqui agora. E eu queria já chamar aqui o nosso... uma matéria, um bate-papo que eu tive com uma pessoa especial pra mim, neste clima de descontração. Selma Batista, uma cantora maravilhosa, uma amiga incrível, que eu adoro. Eu, assim, sou apaixonado por ela. E vocês sabem que nesses especiais de final de ano eu costumo colocar as pessoas que eu mais... assim, que eu tenho um vínculo forte. E Selma é uma amiga querida. Ela tem uma trajetória na música, uma trajetória de vida, sabe? Que inspira, realmente. E foi um bate-papo muito descontraído, realmente, nesse clima de jogar tudo pra cima e esperar cair, né? A gente conversando ali em casa. Eu queria que vocês assistissem agora esse bate-papo. Selma Batista, uma amiga muito querida, que cruzou a minha vida de uma forma bem espontânea, do mesmo jeito que será essa nossa conversa. E eu fico muito emocionado, porque nestes programas de virada do ano, programas especiais de Natal, eu costumo colocar pessoas que, além de ter alguma coisa interessante para contar, também tem um significado no meu coração. E você é uma dessas pessoas, Selma. Eu disse desde o início do programa, é jogar
tudo pra cima e agora é esperar só o ano virar, né não, Selma? Bem, eu vou apresentar aqui. A gente andou virando o ano inteiro, né? Agora é a última virada, né, Yuri? Pois é. Mas olha, eu vou te dizer que a minha alegria é imensa, porque eu conheço você há alguns anos, né? E foi mesmo uma coisa muito casual, porque eu gravei um chorinho com seu tio Adeildo. Foi. Baú de chorinho. Baú de chorinho, né? Do Baú de chorinho. O Adeildo sei lá, eu procurei os grupos de choro no Brasil, acabei descobrindo o Baú de Chorinho, achei o nome simpático. Ah, é Paraíba, Campina Grande. Ah, eu vou procurar lá fazer contato, mandar meu CD. E mandei, e aí a gente acabou ficando amigos. Depois ele me convidou para gravar um chorinho. Você veio num pacote maravilhoso, porque aquela experiência que eu tive com o Baú de Chorinho foi linda. Eu fiquei muito feliz. Não de dizer que a saudade, por maldade, leva a gente onde ela quer, nos cega o prazer que a vida agora nos dá, nos leva em causa a pensar que o que passou foi. Conheci você. Você foi um grande presente na minha vida. Você sabe disso, né? Raramente a gente encontra uma pessoa tão mais jovem que eu e a gente pode ter uma conversa assim tão espontânea, tão alegre, tão jovial e não se sentir deslocado, se sentir super bem, porque você desperta em mim aquele meu lado alegre, descontraído e um pouco infantil também. Eu nunca deixei de ser nunca deixei de ser um tanto quanto infantil, né? Mas no bom sentido, claro. Bom, não sei, eu acho. Selma, eu queria apresentar também, porque assim, além de você ser minha amiga querida, que a gente, né, você explicou aí como foi essa forma que a gente se encontrou, né, que parece até coisa de filme, porque foi uma coisa, é isso que eu tô dizendo, tem pessoas que parece que a gente vê, quando vê pela primeira vez já bate uma sintonia, parece, né, de anos, tem uma voz maravilhosa, ela já fez diversas apresentações. Primeiro fala para as pessoas de onde tu tá falando, Selma, claro, e também como foi essa sua infância, onde você nasceu, enfim, conta aí, eu quero saber da sua vida, da vida desse artista grande, da minha amiga Selma. Da sua vida! Olha, eu fui uma criança muito feliz. Muito, muito feliz. Eu tive uma mãe que, olha, ela primou por nos dar muita liberdade. Eu acho que a liberdade foi o dom mais precioso que ela nos deu. A mim e ao meu irmão, eu só tenho um irmão. Porque eu nasci numa cidadezinha pequena do interior de São Paulo, Paraguaçu Paulista. Mas depois a gente foi para o norte do Paraná, numa cidadezinha chamada 1º de Maio, que fica quase às margens do rio Paraná e do rio Tibagi, onde os rios se encontram, Paranapanema e o Tibagi. Tomamos muito banho naquele rio, fizemos muitas artes peraltices naquele rio. E a minha mãe adorava ficar lendo, ela ficava lendo o dia inteiro, não sabia nem onde a gente estava aprontando. Então eu tive muita liberdade. E essa liberdade me permitiu, eu hoje estou contando a minha história como quem viveu, né, aquela história, no sentido de que muitas vezes a gente romanceia, a gente enfeita, né? Mas não é isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo para você que eu realmente fui uma menina moleca de tudo. Andava descalça quando queria. Minha mãe dizia, você vai ficar com o pé grande, enorme, depois ninguém vai querer casar com você. Aí eu dizia, não quero casar, casei 3 vezes, acho que quase 4. Então, assim, era uma liberdade total de explorar o mundo, de explorar os animais, de conviver com todos os bichinhos que ela permitia que a gente tivesse. Eu acho que aí está uma sementinha muito importante daquilo que hoje, depois de ter me tornado antropóloga, de ter escrito muita coisa, de ter lido muita coisa, a sementinha do que eu chamo de uma cultura da sensibilidade, sabe? Ter sido exposta a uma vida natural, a uma vida junto da natureza, sabe?
de ver bichinho nascer, bichinho crescer, bichinho morrer, né? De ver borboleta, de fazer enterro fazer enterro em caixinha de fósforo de ratinhos. Era assim. Fazer procissão para enterrar os ratinhos. Quer dizer, a gente tinha uma imaginação que não tinha freios. E era assim, a minha infância foi muito, muito feliz e muito livre. E eu acho que tá Bem faltando maior. isso também, sabe, Selma? Hoje em dia você vê o pessoal muito. A gente entra numa rede como um Facebook, um Instagram, por mais que a gente não procure e chega na nossa linha do tempo, muita gente plastificada, muita gente artificial, muita gente, sabe, querendo passar algo robótico, sabe? Alguma coisa muito amarrada. E eu acho que não é isso que a gente tem que ser. Eu acho que a gente deve manter uma certa. Né, não deve expor muita coisa da nossa vida, mas também não precisa tentar passar uma imagem de algo, né, que acaba se tornando até uma doença. Né? E às vezes a pessoa até percebe. Eu nasci numa época favorável, porque nos anos 50, nasci em 47. Então eu era uma meninota, né, pequenininha, brincava o dia inteiro, não tinha não tinha nada que me prendesse, né? E tinha avô que pescava, avó que bordava, ia na igreja cantar, né, da igreja presbiteriana, né, naqueles interiores. Então assim, eu acho que foi uma época muito favorável de crescer no interior. Eu não vou dizer que as crianças hoje não tenham essa oportunidade de conviver com a natureza, até tem, mas a gente vivia aquela relação. E era uma relação com as pessoas também, era com a vizinhança, brincar com os moleques, entendeu? Brincava com os pretinhos que moravam do lado da minha casa. Nunca houve ninguém que dissesse, ai, não pode brincar porque eles são pretinhos. Não! Eles eram nossos amigos, comiam com a gente na mesa, a gente era uma criançada tudo junto, tudo misturado, entendeu? Então, eu penso que esta fase da vida, ela deixa marcas muito profundas. Deixa, sabe? Com certeza. E mesmo aquilo que eu me tornei depois, mais tarde, como uma antropóloga e tudo, eu acho que tem sua raiz lá. Eu também acho. Tem raiz. Tem. Porque é uma época, assim, que marca porque eu acho que você consegue sentir a felicidade plena. Eu acho que a única fase que você realmente consegue sentir a felicidade plena, assim, não uma coisa de momento, mas uma coisa assim, sabe? Mais duradoura, é a infância. Eu digo isso porque... A gente não pensava, né? A gente não pensava se era feliz, a gente chorava porque perdia alguma coisa, porque morria um cachorrinho. Me lembro que quando eu perdi um cachorrinho que eu amava muito, a minha avó leu a Bíblia pra gente, fez uma espécie de culto para ler a Bíblia, para consolar a gente, toda a meninada, os amiguinhos, tudo chorando em volta da mesa, e minha avó lendo a Bíblia. Quer dizer, era uma coisa que levava a sério o sentimento infantil, entendeu? O sentimento infantil tinha que ser levado a sério em todas as circunstâncias. Eu acho que a internet é muito útil. Para mim foi muito útil, porque eu já nasci, já tinha, né? Eu sou de 2003, então... Tem uma pessoa que disse... Você está crescendo dentro, né? Você está se construindo dentro da internet, né? Como uma pessoa. Eu acho isso maravilhoso, porque você está fazendo isso pensando naquele meio, né? Pensando no meio, querendo fazer o melhor. Pois né? E assim, também um sonho, porque talvez se fosse um pouco antes, né, nos anos 90, que eu tivesse esse sonho, talvez ele não tivesse sendo realizado dessa forma que foi, né? Tivesse sendo de uma... Talvez, eu acredito que eu estaria colocando alguma coisa em prática, mas não dessa forma, com mais... É tão fácil, porque hoje em dia você pega um celular e você fica, né, você olha pra câmera e você tá falando com as pessoas. E naquela época não, Mas onde é que está o espírito da coisa, né? O espírito da coisa. As coisas têm espírito, né? Você vê aí o caso também da menina que... Aqueles perfis sensacionalistas que tentam fazer jornalismo de uma forma que não é nada de jornalismo, são formas equivocadas, muito equivocadas, inclusive, eu costumo dizer assim, é quase uma forma de assassinar mesmo pessoas por dentro. Porque a pessoa que administra um perfil qualquer, utiliza a internet, sabe, para veicular informações que não são verdadeiras e que pode prejudicar outra pessoa a ponto de colocar a vida dessa pessoa em risco,
isso aí merece punição grave. Então, eu acho assim que, apesar de toda essa liberdade que a gente tem hoje em dia, né, de poder pegar um celular com toda essa facilidade, tá muito difícil essa situação. Fugiu um pouco do É controle. porque eu acho que é uma coisa que eu vejo um contraste com a minha infância, porque a vida tinha um sentido e a vida era preciosa, a vida de todos os animaizinhos era preciosa, das pessoas era preciosa. Hoje em dia, disso que você está contando e disso que a gente tem assistido em todos os sentidos, com muita tristeza, é que a vida está deixando de ter importância, sentido, valor, né? As pessoas se matam e morrem. É um chamado Choquei no Instagram e outro perfil também, Alfinetei, enfim. Coisas assim, que pelo nome você já vê que é uma coisa já não tem uma credibilidade. Aí eu vejo milhões de pessoas seguindo perfis. Eu acho que o Brasil, não só o brasileiro, mas como pessoas do mundo inteiro, tem que parar de dar valor a perfis que não tem credibilidade. As pessoas têm que criar também. Eu acho que a televisão, não sei, criar um senso de distinguir o que é certo, o que é verdade, sabe? Muita fake news, Selma, não tem condição. As pessoas não podem sair acreditando em tudo que elas veem. Tem que ter ver a história. Antes de você acreditar, você tem que ver a história. Sabe o que está acontecendo? O que está por trás? Você não pode sair. Eu acho que é isso que está matando muitas pessoas na internet. Não só na internet. Isso já existia no mundo, né? A fofoca, a mentira, a distorção, né? As pessoas falarem qualquer coisa que sai pela boca, qualquer coisa que pensa, sem medir as consequências e falar só por falar, que isso me irrita profundamente, sabe? E isso que já existia no mundo, só que ficava ali. Era o que mais? Era da vizinhança, era de vila, era de bairro, né? Não, fulano é isso, fulano é aquilo, aí saia replicando. Tudo bem, agora a internet não, a internet você fala para milhões de pessoas de uma só vez. Isso. Então a gente não pode dar credibilidade a pessoas que fazem fofoca na internet. Tem que dar credibilidade aos jornalistas que pesquisam, pesquisadores, né, que defendem a ciência, que defendem, sabe, realmente tem o espírito de fazer jornalismo. E não um perfil qualquer que tem milhões de seguidores e que só visa mais a questão da fama, algo assim, uma questão mais, sabe, superficial, que não tem compromisso. Individualista, né? Egocêntrico, né? Então, eu acho assim que isso que aconteceu essa semana que eu digo é também porque continuou repercutindo durante essa semana, que foi o caso da Choquei, que publicou uma fake news envolvendo um grande humorista. Mas já passa também, ninguém mais vai lembrar, ninguém mais vai falar. Pois é, e não pode isso. O brasileiro também tem memória muito curta. Não é outra a dinâmica da nossa sociedade, não é outra, é um consumo contínuo, diário, de qualquer produto. E a vida e a morte de uma pessoa é um produto a mais. É um produto para se comentar, um produto para falar, para se vender. A minha mãe ficava lendo sobre a vida no planeta Marte porque ela achava que ela queria ir para o planeta Marte. E essa era a mãe que eu tive, uma mulher imaginativa que ficava pensando, mas eu acho que vai ser possível a gente ir para o planeta Marte. Agora, quem tem uma mãe dessa pode ser uma criatura sem imaginação? Não pode. O importante, acho que na nossa amizade, uma coisa também que a diferença de idade tão grande, mas a gente ri muito juntos. Já. A gente ri muito juntos, a gente se fala, se telefona, se comunica e se ri. A gente ri muito, por quê? Porque a gente gosta do espírito da outra pessoa. A gente tem que aprender a admirar a pessoa no que ela é, no que ela pode ser. E as coisas são muito engraçadas, as coisas que a gente fala são muito engraçadas. Eu adoro coisa engraçada. Saber quando é que entra essa fase da vida acadêmica? Quando é que os seus estudos? Como foi que você entrou aí para essa sua profissão? Olha, eu casei muito cedo. Com 20 anos eu tive minha primeira filha. Eu era uma mocinha do interior e o casamento era uma coisa que estava no roteiro. Eu me casei muito cedo. E tive 4 filhos. Eu perdi uma menina. E depois eu fui morar no Recife, quando eu já tinha as minhas crianças pequenas. E lá o meu ex-marido, que já faleceu, ele queria fazer vestibular e eu então fui dar aulas para o grupinho dele, aulas de inglês, porque eu sempre fui professora de inglês, desde adolescente. E estudei inglês desde muito cedo.
Então, eu fui dar aula de inglês para eles. Aí um deles perguntou assim, escuta, por que você não faz vestibular? Eu só tinha 2º grau. Por que você não faz vestibular? Eu falei, sei lá, eu nunca pensei nisso. Faça, só de brincadeira. Eles achavam que eu não ia passar. Uhum. Resultado, eu fui a única que passei no vestibular. Os 3 não. A vida sempre Mas eu tem não tô essas dando coisas. risada porque uma sacanagem, não. É porque eu achei cômica a situação. Eu passei para ciências sociais. Por quê? Porque meu irmão estava fazendo ciências sociais e eu achava muito bonito o curso. E eu fui fazer ciências sociais. E lá dentro das ciências sociais tem um caminho, que é o de antropologia. E eu fui fazer antropologia. Por quê? Porque, como diz um dos papas da antropologia, o Clifford Geertz, que é um antropólogo norte-americano, ele diz que a antropologia das ciências é a única que usa a sensibilidade, usa a subjetividade do pesquisador como instrumento de pesquisa. Então, nada poderia ser mais perfeito para mim do que a antropologia. Por quê? Porque eu ponho a minha sensibilidade como instrumento de pesquisa, ou seja, perceber as coisas, ir atrás das coisas, saber lidar com as pessoas, saber ver os ângulos, as frestas, essas coisas todas que só uma pessoa sensível, que tem uma experiência de vida assim aberta, plena, com liberdade, é capaz de fazer. Não tem seus constrangimentos. Porque constrangimento todo mundo tem muitos, a gente também tem, eu também tenho. Mas a antropologia me permitiu ser essa pesquisadora que não tem medo do pesquisado nem da pesquisa, vai de peito aberto, entendeu? E aí eu aprendi muito e me tornei antropóloga muito feliz e tive uma carreira plena, chegando a ser PhD em antropologia, né? Ou seja, tive uma carreira plena, né? Me aposentei tendo feito o meu pós-doc na USP, né? Depois do doutorado, eu ainda fiz o pós-doc. Que maravilha! Então, eu tenho uma carreira plena. Tive uma carreira plena. Hoje, eu não abro mais nenhum livro de antropologia. Por quê? Porque se eu acho o seguinte, eu acho que o antropólogo, ele jamais deixará de ser antropólogo. Ele tem a antropologia enraizada dentro dele. Entendeu? Então, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu vejo... Tem aquela tem aí vontade, um aquela pouco vontade de saber, aquela vontade, né, de ver o que aconteceu, de ver, né, eu sei como é. E porque de tem compreender as coisas de dentro para fora. de dentro para né? fora. De Também tem muito procurar isso, compreender. também tem muito isso no Não que jornalismo. a gente não é super poderoso, mas há uma humildade na antropologia que me cativou desde o primeiro instante. Você tem que aprender com o outro. Com o outro. Você não vai ensinar o outro, você vai aprender com o outro. Tudo que a gente é um pouco do que a gente, das pessoas que passaram na nossa vida, né, das coisas que a gente, né, aprendeu, ouviu, pegou, né, até nos objetos, até cada fala, é impressionante isso. Eu gosto muito, eu acho muito bonita essa área também, que tem também pouco dentro do jornalismo, né? Tem essa questão também da pessoa, né, sentir, guardar um pouquinho de cada coisa, utilizar o presente, o passado, né, e o presente também, fazer esse mix. Ô, Selma, aí eu quero saber, porque assim, depois dessa carreira toda plena, e a música? Porque vocês viram aí vários vídeos, eu fico impressionada assim, porque Selma tem uma voz linda, 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 linda. Ela domina muito bem, ela entende de música, ela tem um senso assim de saber emocionar, junto com essa coisa da comunicação que também tem nela, que eu acho que é como ela falou, da questão da humildade também, de sentir, de entender a outra pessoa. Ela consegue ser muito comunicativa, de ter esse carisma e transmitir essa paz, assim, essa paz plena, que acho que tem tudo a ver agora com essa virada do ano aí para 2024. Selma, então e a música? Que tenha mais música, né, em 2024 nas nossas vidas. Como foi que essa área musical entrou na tua vida, Selma? Olha, quando eu era pequenininha, minha mãe na minha casa tinha uma vitrola. Vitrola é aquele aparelho de som que tinha um móvel assim, e ficava encaixadinho assim dentro para pôr o disco, né? Tinha uma vitrola, a gente chamava vitrola. E todo mundo achava muito engraçadinho. Uma vez eu falei, depois toda hora me pediu para repetir. Onde você nasceu, Selminha? E eu dizia assim,
Eu nasci dentro da vitrola. Por quê? Minha mãe achava aquilo tão bonitinho que toda visita que vinha, ela falava, filhinha, onde você nasceu? Eu nasci dentro da vitrola. Por quê? Porque eu era vidrada em música. E eu cantava no coral da igreja. Cantava com as crianças no coral da escola dominical. E sempre cantei na igreja, desde pequenininha, cantando, sempre. Depois cantava nas festinhas de colégio. Então a música sempre esteve presente na minha vida. Minha mãe ensinou a tocar piano, um pouco de piano que eu sei até hoje. Ela ensinou pintando as notinhas. A mamãe era pianista, ela tinha estudado no Conservatório Musical de São Paulo. Então ela tocava muito em casa e a gente cresceu ouvindo música. No Natal ela tocava pra gente cantar. Então a música sempre esteve dentro da minha vida, né? Depois quando daí me afastei, casei, fui cuidar das minhas crianças e tudo mais, aí um dia eu resolvi, eu queria cantar, mas foi uma coisa assim, voltou, sabe? Voltou um anjo, assim, um anjo passou, fez... Eu sei como Falei, é. gente, eu vou cantar. Nunca mais parei. Eu sei como é. E nunca mais parei. A vida Então tem a disso. música é uma coisa que está entranhada na minha vida, assim como também a natureza está entranhada na minha vida. E a convivência com o outro, esse outro imaginativo, era muito imaginativa. Quando minha mãe brigava comigo, por exemplo, eu dizia assim, você pode brigar comigo quanto você quiser. Eu vou lá naquele matão morar com os macacos. Ela falava, não vá, filhinha. Como que eu vou ficar sozinha sem você aqui? Porque eu ia lá, pegava uma fronha e começava a botar minhas roupinhas dentro do saco para levar o saco de roupa embora. Ela falava, não vá, filhinha. Como que eu vou ficar sem você? Por que eu vou brincar? Etc. Daí disse que eu ficava emocionada, quase chorando. Daí eu falava, tá bom, então eu não vou mais. Daí largava o saco para arrumar. Selma! Ô, Selma! Saía correndo brincar, meu Deus. Como uma boa geminiana, né, Selma? Como uma boa geminiana, eu entendo bem o que é isso. Eu acho que é assim, uma coisa assim, muito bonita de você pensar. Inclusive, você veja uma coisa, como as coisas se unem, né? Quando eu fui fazer o meu doutorado, eu fui pesquisar, entre outras coisas, a vida de um grande escritor peruano chamado José María Arguedas. Eu fui para lá, para o Peru, para estudar a antropologia peruana, como ela nasceu, como se desenvolveu e quais as implicações que ela tinha com a literatura. E esse José María Arguedas, ele se suicidou, acho que em 1969. Ele dava aula numa universidade lá e ele não estava bem. Um dia ele entrou no banheiro e deu um tiro na cabeça. E eu fiquei... O suicídio sempre me impressionou muito e eu comecei a pesquisar isso e caí também num outro suicídio muito importante, que foi do Yukio Mishima, um escritor japonês, que também se suicidou praticando harakiri no Japão nos anos 60. Mesma coisa, nos anos 60. Aí eu fui pesquisar e pensar sobre o suicídio e me caiu nas mãos um livro da Marguerite Yourcenar, chamado Mishima, ou A Visão do Vazio. E ela, então, explica, não é explica, ela interpreta o suicídio do Mishima e ela diz uma coisa que, para mim, foi muito importante. Ela diz, o suicídio é uma obra que se constrói ao longo de uma vida. Quer dizer, não é assim, o cara não resolve dar um tiro na cabeça, vai lá e dá um tiro. Não é assim. É uma coisa construída, é uma obra construída. E eu fiquei pensando, tirando o suicídio de lado, que não é o nosso caso, tudo que a gente faz é uma obra construída. A gente vem construindo desde a infância. Essas coisas estão dentro da gente. E se você der chance a elas, porque também tem que dar chance, né? Se você der chance a elas, elas vão buscar a sua expressão. É uma questão de expressão. Olha você está exprimindo, você está expressando aquilo que você tem dentro de você nas suas criações, nos seus programas, nas coisas que você quer pôr para fora, envolvendo várias pessoas, envolvendo tantas coisas bonitas, né? Mostrando tantas coisas bonitas. Isso é uma coisa que você está construindo ao longo da sua vida, não é? Eu, que já estou uma velhinha de cabelo branco, eu também vim construindo
a música, a antropologia, o amor pelos animais, porque eu tenho agora 22 cães. O amor pelos animais, isso vem sendo construído ao longo da minha vida. Eu não posso renegar. Pode não. Não posso renegar. Pois, né, o tempo A também. fotografia é muito importante. Para resgatar isso, sabe? Inclusive, com esse meu projeto que eu fiz, Memórias, eu resgatei muita coisa, assim, muita coisa sofrida também, mas muita coisa boa também, sabe? E eu acho que é isso, a vida é disso. É isso que a gente quer, inclusive, pregar aqui para o próximo ano. A vida, ninguém tá dizendo que a vida é um mar de rosas, que a vida é super colorida, que é muito feliz. Não! Mas a gente sabe, o importante é a gente tentar resgatar sempre. E claro, às vezes as pessoas dizem assim, é porque nas redes sociais ninguém expõe o seu lado ruim. Mas se você for pegar, sempre foi assim a mídia, porque uma rede social é uma mídia. Qual é o programa de rádio que vai querer, que o apresentador vai querer expor a sua intimidade de uma, né, só coisa ruim? Não, as pessoas querem, geralmente, isso eu não vejo isso como um lado negativo, sabe? Eu vejo, geralmente as pessoas querem inspirar, querem mostrar o seu lado melhor, querem mostrar a sua coisa. Eu até entendo isso, eu só não gosto do exagero, que é quando você começa a ter uma distorção da sua própria imagem. Televisão você sempre trabalhou com essa questão, né, de passar, de dar o melhor para o telespectador, né, de passar algo, de fazer as pessoas sentirem algo legal. E com a internet eu acho a mesma coisa. Depois que eu comecei peguei alguns animais abandonados na rua, mas depois que eu me aposentei, que eu vim morar numa chácara, aí o local favoreceu e eu fui ficando. Agora, não pense você que é só uma coisa assim de amontoar animais, não. Cada um deles tem uma história, cada um deles tem seu nome. Eu escrevo sobre eles, cada história deles eu escrevo, junto com meu filho, que também tem uma imaginação muito fértil, a gente cria as histórias dos animais. É uma espécie de, como diz uma escritora de Minas Gerais, é uma espécie de zoopoética. Ou seja, é uma relação com os cachorros, uma relação que transcende tê-los simplesmente. Essa informação que você está dando aí é muito importante, porque às vezes a gente não entende. A gente vê outras pessoas que dizem, não, né? Eu já vi comentários assim de pessoas que não entendem esse amor por animal. Aí diz, não, é porque fulano gosta mais de animais do que de gente. Não, porque isso é aquilo. Você é um exemplo claro que não tem nada a ver isso. Né? Então, eu queria que essa informação que você está dando aí, isso que você acabou de falar, Selma, eu acho que tocou não só no meu coração, como vai tocar em muita gente. Porque eu acho que você definiu bem, sabe? Não é só fazer essa coleção de animais. Porque às vezes, no fundo, muita gente pensa assim. Que é como se, né, você estivesse querendo fazer caridade, estivesse colocando vários animais ali e são só animais que você pega para tentar, e as pessoas entendem mais ou menos assim, né? Para tentar dar um conforto e tal, para fazer uma ação boa. Mas não é só isso. Porque o animal, ele passa energia para a pessoa, para quem gosta, para quem muito, consegue ele sentir. Nos ensina muito. A pessoa tem que se abrir também. Quanto mais perto você chega de um animal, não é agarrar, beijar, não é isso não. Mais perto você chega de olhar ele e de tentar entender o que ele quer. Eu, por exemplo, sei o que o meu cachorro quer, antes de qualquer coisa, eu vou lá atender, ele já sabe que eu sei o que ele quer. Então, você chegar perto do animal, você deixar ele lamber seu rosto, é você realmente deixá-lo se comunicar com você. Essa coisa, mas se você tem 1 ou 2 ou 3, é melhor. Quem tem 22 não pode fazer isso. Pode. A gente aprende com cada um deles. E eu vou dizer uma coisa pra você, porque às vezes até, eu não vou negar, até eu já tive assim, eu digo, poxa, porque eu conheço algumas pessoas também, né, que criam animais, que fazem um trabalho bonito, mas eu digo assim, às vezes eu vejo essas pessoas tão cansadas, eu digo, tanta informação, eu não entendo assim, eu digo, meu Deus, ela fulano abre mão de tanta coisa para manter esses animais. Mas aí depois eu me toco. E você falando isso, eu acho que muita gente vai cair essa ficha também. Não são só animais, são sentimentos que estão ali, que vai
entrando na São alma, seres, né? Eu sabe? acho assim, eu acho que E cada um que com são sua... seres. Eu e- vejo, eu compreendo muito mais da filosofia, da antropologia, da Uhum. psicologia, quando eu paro e penso nas minhas reações com eles, nas reações deles comigo. Ah, mas você poderia fazer isso com pessoas. Não, as pessoas não são puras, É. sabe? Os animais são puros, eles são o que são. Então você pode aprender com eles, porque eles vão te ensinar o que é a vida. Eu acho que os Que é, animais, eles são o que a gente tanto procura. porque, Não é? né, enquanto a gente não Naturalidade, compreender todas espontaneidade. essas vidas, né, enquanto a gente não Uhum. compreender todas É, essas vidas, é. a gente não vai poder respeitar o homem, Vai não vai não. poder amar o ser humano, não vai É. poder respeitar o ser humano, porque se você não tem respeito pelos animais, você não tem respeito pelo ser humano. Não pode ter, sabe? Você não pode ter. Não é ser caridoso, é saber Saber. amar, amar na plena extensão da palavra. O sacrifício, Claro, tem. cansativo? É cansativo. Faz perder a paciência? Faz perder a paciência. Não é um mundo de rosa, não é um mundo cor-de-rosa. Como nada na Eu abri vida. mão de muita coisa na minha vida, Eu sei. mas eu tô comigo mesma. E eu tenho uma reserva que me satisfaz. Com muita vontade, com muito prazer de conhecer, né? De ver aí vídeos dessa cantora maravilhosa, conhecer as histórias da infância dessa pessoa sensível, essa sensibilidade. Selma Batista, muito obrigada, muito obrigada. Yuri Mix. Super Beijo beijo. pra você, feliz ano novo. Feliz ano novo, Vamos muita fazer paz, muita saúde. contagem regressiva, positiva, cheia de carinho. Valeu, muito obrigado. Valeu. Beijo. Valeu muito. Beijo, Selma. Feliz 2024 pra nós. Saúde. Beijo. 24. Em outubro, novembro, bem, não sei direito. E eu pude conhecer, né, entrar, gravar no Teatro Minerva. Então eu queria que vocês vissem agora, lá em Areia, claro que é um dos teatros mais queridos da Paraíba. Vamos conhecer um pouquinho, senão não vou dar spoiler aqui não. Olha, minha gente, o Teatro Minerva, vocês sabem, o primeiro teatro da Paraíba, o primeiro teatro do estado da Paraíba, inaugurado em 1859. Ele tem uma acústica, assim, com uma qualidade extraordinária. O seu primeiro nome foi Teatro Recreio Dramático e era palco do Triângulo Cultural da Paraíba. Recebia artistas do Brasil e até artistas internacionais, onde companhias de teatro se apresentavam, enfim, muitas outras coisas. Ele já foi usado, inclusive, né, serviu como teatro, cinema, foi reformado. Existe um valor simbólico para a cultura da Paraíba. Não é à toa que o Teatro Minerva recebeu esse nome, inclusive, como uma homenagem à deusa das artes e sabedoria, Minerva. E assim, claro, né, foi concebido pelo conterrâneo Horácio de Almeida, na gestão do prefeito Otálio Albuquerque, no início do século XX. A fachada, uma fachada incrível. Olha, eu realmente me sinto emocionada de estar num ambiente como esse. Valorização da cultura do nosso estado, sabe? É lindo, 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 lindo. Tô apaixonada. Vocês estão vendo aqui, eu tô entrando, vou entrar agora. Vamos entrar agora aqui, ó, mostrar os corredores. Uma estrutura belíssima. Um acabamento impecável. É até emocionante eu vendo aqui com meus próprios olhos, porque no palco desse teatro já se apresentaram grandes artistas como Ana Botafogo, José Wilker, Elizabeth Savala, Marcelo Antunes, grandes nomes da teledramaturgia, da dramaturgia brasileira. Enfim, realmente orgulho da Paraíba, não só por conta da sua acústica, não só por ser o primeiro teatro da Paraíba, mas por
está sendo mantido até hoje, sendo enaltecido e sendo valorizado. E tomara que o Teatro Minerva continue ainda com todo esse incentivo, com todo esse apoio, ganhe o apoio cada vez mais, porque isso aqui é um patrimônio. Espero que todos vocês tenham gostado. Lindo, lindo, lindo. Muito legal saber que o pessoal de Areia está valorizando cada vez mais a cultura, né? E tomara que continue assim. Viva o Teatro Minerva! Brindes da arte com Java. Parecia telecena, né? É telecena. Eu vou ganhar. De Silvio Santos. Não, aqui não é telecena. Já fiz o merchan. Telecena tem que me patrocinar. Olha, bem, voltando aqui. Tem 4 números aqui. 4 números. Número 1, representando Augusto César. Número 2, representando Adélio Pereira. Número 3, Eduardo Domingos. E número 4, Fátima Coura. Bem, eu vou botar aqui minhas fichas, porque a gente vai fazer o sorteio. Inclusive, esse bingozinho que eu tinha aqui, né? Que é o globozinho com os números. Foi uma outra amiga que me deu no dia no meu aniversário de 10 anos. Acredita? Josilene, manda um abraço pra ela também. Olha, eu dei um disse que eu tenho até hoje, Josilene, tá vendo? Tá aqui. E sempre útil, né? Porque eu que adoro fazer esses sorteios, enfim. Vamos lá. Vou sortear aqui, porque eu não gosto desse negócio de sorteio digital. Pra mim, perde a emoção, perde a graça. Vamos lá, vamos ver quem é que vai sair aqui. Pronto, já chega. Pronto, não tô vendo nada, vocês estão vendo, né? Que aqui é assim. Eu vou bater aqui porque às vezes sai 2 números. Calma aí, tô segurando, acho que tá gravando, né? Vamos lá. Saiu. Vamos ver qual foi o número. Número 4. Saiu o número 4. Como vocês estão vendo aqui, ó. Número 4. Número 4. 04. Agora, só para conferir, né? Quem foi o número 4 que eu falei foi Fátima. Fátima Coura, minha professora de artes. Fátima, olha aí, ó. Ganhou, tá vendo? Vamos combinar a entrega. Beleza? Fátima, um beijo. Eu e Jaidete. Rodou. Mais um ano que eu tenho certeza que para todos foi um ano de muita garra, muita determinação, de muitos obstáculos, de muita perseverança, mas também a gente sempre tem que preservar, e eu sei que a gente preservou durante todo esse ano, que foi a questão da fé. A gente não pode nunca perder a fé de que dias melhores virão, de que coisas boas vão acontecer. Como foi essa evolução? Você que é professora, artesã, como as pessoas sabem já virou praticamente figurinha carimbada aqui no especial de fim de ano. Eu disse até que a gente tem que botar tudo como elenco aqui. Então, conta para as pessoas como foi esse sonho que você colocou de empreender. Porque é empreender com sustentabilidade, que tem tudo a ver. Sempre com o que eu guardo, carrego dentro de mim, sabe? Com minha essência, com a essência do mundo. Porque eu acho que sem sustentabilidade, sem essa vontade de empreender e sem essa vontade do novo, a gente não chega em lugar nenhum. Muito obrigado. Prazer estar aqui, você me receber aqui na sua loja. E conta para as pessoas que estão assistindo como foi essa passagem um ano depois. Conta aí. Eu que agradeço. Bom, pessoal, era um sonho que, na verdade, você quando tem um sonho, você também tem que correr atrás. Não cruzar os braços, mas você persevere, corra atrás, sonhe alto, mas ao mesmo tempo com o pé no chão. E aí você consegue. Então, para mim, que no caso tem um ano já, que era o sonho de ter minha própria loja, graças a Deus já consegui. Também trabalhando com sustentabilidade. Através das plantas também já fui em uma escola, dei aula sobre sustentabilidade. Trabalhei como reciclar, trabalhei como a gente utilizar o adubo, como a gente usar restos de alimentos de casa que a gente joga fora, mas que serve como adubo. Da planta também medicinal, extrair o óleo, é onde eu faço os sabonetes. E assim, entre outras coisas, esse ano para mim foi um dos melhores, graças a Deus. Hortelã, eu até te dei, não foi um pezinho? Porque o hortelã é uma coisa que me faz bem.
eu tomo e eu sinto que eu dou uma melhorada até na questão do humor. As plantas, ela tem esse poder. E Jaidete, ela tem a iniciativa de empreender, sabe? De passar esse conhecimento para as pessoas. E, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de disponibilizar um produto que vai acrescentar realmente na qualidade de vida. Isso é extraordinário, Jaidete. De verdade. Jaidete, fala para as pessoas, essa sua participação no meu programa, como foi que essa nossa relação começou? Porque às vezes eu fico só falando, mas eu quero que você fale, né? Para deixar claro. Como foi isso? Que coisa boa, né, Jaidete? De ficar, já virou uma tradição, assim, já parte do elenco mesmo. Como foi isso aí da gente? Eu já me sentia como se fosse mãe de Yuri, porque eu trabalhei em uma escola em que eu fui coordenadora e, através das coisas que eu observava em Yuri, eu achava ele já um artista nato. Muitas vezes os nossos alunos, eles já vêm com essa... Não é porque eu ensinei ou você vai ensinar o EBN, às vezes eles já vêm de dentro como um sonho, e esse sonho, ao se realizar em Yuri, eu vejo esse artista, eu sempre digo para ele, não desista nunca. Muitas vezes a gente vê coisas negativas, tem pessoas que não querem ver a gente crescer, mas Yuri é uma pessoa que, de pequenininho, eu já sentia nele, assim, claro que eu conheci, não foi tão pequeno, mas eu já vi através de Yuri um artista, uma pessoa que iria brilhar e que tem um futuro bastante acolhedor e bastante promissor. É isso que eu vejo em Yuri. E você é uma inspiração, minha amiga, você é uma inspiração, viu? Graças à matéria que eu fiz com essa menina aqui. Tem sorte, tá vendo? No ano passado, há 1 ano, minha gente, eu me inscrevi, né? Assim, por pura, né? Porque é uma pessoa com 20... na época, quando eu gravei aquela matéria, eu tinha 19. Né? Eu gravei com 19 anos com o Jaidete, aqui há 1 ano. E eu me inscrevi assim, né? Vamos se inscrever, vamos ver se dá certo. Se não der, claro. E eu cheguei lá, fui indicado a matéria do dia 31 de dezembro de 2022, com Arte com Jade, mostrando esse exemplo de empreendedorismo, chamado Jaidete Dias. Fui selecionado para ser finalista lá do prêmio Sebrae, minha gente, de jornalismo, que aconteceu em setembro deste ano, em João Pessoa, na capital da nossa Paraíba, do nosso estado. E eu fiquei muito emocionada, porque além também dessa matéria que eu fiz contigo, outra matéria também foi selecionada para participar lá. Que foi aquela matéria que eu fiz, que acho que tu se lembra, que tu é fã também do programa, que é aquela da Vila do Artesão. Uhum. Que eu também entrevistei outros artesãos, assim como Jaidete, né? E pessoal muito talentoso também. Fiquei muito tocada, assim, de ouvir cada depoimento, né? De olhar no olho, porque eu acho que isso é importante na televisão, no rádio, no jornalismo. Não adianta fazer jornalismo de forma roteirizada, de forma robótica. Se não tiver esse contato humano, não existe. Porque o jornalismo é isso, é a verdade. E como é que a pessoa vai fazer jornalismo, né? Se não existiu o ouvir, né? A atenção, o olhar, né? Esse calor humano. Não existe isso, gente. Então, vocês sabem que meus programas, eles não têm muita edição. Vamos dar uma olhadinha no VT. Eu no Prêmio Sebrae de Jornalismo como finalista. Oi, pessoal, estou aqui, como vocês podem ver. Prêmio Sebrae de Jornalismo, a 10ª edição. E eu tive a honra e o prazer de estar aqui e ter sido convidado para a 10ª edição deste evento tão importante para o empreendedorismo do nosso país, para a nossa Paraíba também. Então é uma honra muito grande a Rede ATV estar concorrendo a este prêmio.
20 anos, né, Jaidete? Chegar num pessoal, né, da TV Cabo Branco, da Globo, da Globo. Então, ser finalista foi uma emoção muito grande. Hein, Jaidete, muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço, um bom ano para todos e gostaria que vocês soubessem que nunca deixe que alguém diga que você não consegue. Você consegue. É só você querer batalhar com tua honestidade, tua simplicidade, tua humildade, você vai longe. E assim você terá um futuro promissor. Feliz ano novo, minha gente. Obrigada. Tudo de bom. Muita saúde para todos nós, né, Jaidete? Para Amém, vocês que estão verdade. assistindo, fiquei muito feliz e gratidão mesmo. E que você continue fazendo parte da história desse programa que você já faz e que continue no ano de 2024. Valeu, gente. Feliz ano novo. Valeu. Paz e saúde para todos. O nosso Facebook é facebook.com/redeatv pela internet. Tem o nosso Instagram, que é @redeatv. Nosso canal no YouTube, que é youtube.com/redeatv ou @redeatv. E não esqueça do nosso site, que é redeatv.wixsite.com/portal. Minha gente, eu queria falar um pouquinho do que foi 2023 para mim. Foi um ano que como muita gente sabe, eu abri o baú, né, de muitas lembranças, de muitas memórias, que não vou negar que foi sofrido, mas que foi necessário. E eu revisitei muita coisa da minha vida que eu nem, que eu me emocionei muito. E tô falando do meu perfil, Memórias de Yuri, né, @Memórias de Yuri, tanto no Instagram quanto no Facebook, né, Facebook é /Memórias de Yuri, que são as Memórias de Yuri Almeida, e que eu lá coloquei muita foto antiga da minha vida, e que eu acho que foi legal, foi legal. Eu vendo agora, fazendo o balanço, foi muito bom. Foi muito bom relembrar pessoas queridas, momentos tristes, mas momentos felizes também, que foram muitos. E eu acho que é isso, a vida é isso. A gente vai fazendo a construção, né, da vida. Eu me emocionei, eu fiz programas que eu fiquei bastante comovido, assim, com muitas coisas que eu relembrei, que eu não sabia nem que eu era capaz de relembrar tanta coisa do passado da minha vida. E eu acho que 2023 foi assim. Foi um ano que das pessoas, elas conseguirem, né, permanecer ali firme e forte, apesar de tantas lembranças, né, de tanta... Como está muito assim, muito agitado, né? E às vezes é bom a gente parar um pouco, relaxar. E eu acho que é muito disso também. 2024 é como eu estou dizendo, é recomeçar, recontar nossa história da melhor forma que a gente encontrar, tá bom? Um super beijo e eu desejo, claro, a todos vocês um lindo 2024. Feliz ano novo, minha gente. Tudo de bom, saúde, paz, alegria, otimismo. E espero contar a partir do ano que vem com essa nossa parceria, com essa nossa sintonia aqui na Rede ATV. Valeu, super abraço! Calma, muita calma nessa hora, porque eu tô de volta. Vamos jogar a ficha do Yuri Mix pra lá. Eu estou de volta, porque eu acabei de ver, tá se aproximando, tá chegando perto, já vai virar o ano. Eu não sabia que o Yuri Mix ia ficar por tanto tempo no ar, e vai virar o ano, tá chegando. Vamos fazer a contagem regressiva, então... eu queria... Eita, será que era... Peraí, eu vou chamar aqui Selma e Jaidete. Pronto, já estão um do lado do outro, porque a gente tem que fazer, né, a contagem regressiva juntos, né? Vocês que me ajudaram a fazer aqui no programa, então vamos lá, gente, vamos lá. Vamos todo mundo fazer a contagem regressiva aqui, porque vai virar o ano. Isso aqui a gente vai já entrar no 2024. Então vai encerrar de novo, tem que botar o selo da Rede ATV, viu? Vamos lá, vamos botar o selo da Rede ATV de 2024 já. O número já 2024, beleza? Vamos lá, vamos contar. Contagem regressiva tá chegando. para 2024. Vamos lá, então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz ano novo! Feliz 2024! Muita paz! Feliz ano novo, meu Deus! Vamos
comemorar. Tudo de bom agora. Não, Agora tá pode ótimo. encerrar com o céu de Que 2024. Deus hein? abençoe a todos vocês.